Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso evento Principais Tendências e Tecnologia Automação Inteligente 2024. Esse é um evento capitaneado pela Practia, uma empresa do grupo Publicis Sapient. Eu sou Gilberto Strafati, o pessoal costuma me chamar, me conhece por Giba, sou o Chief Growth Officer aqui da Practia, responsável pelo crescimento e novas ofertas do nosso grupo. E eu vou fazer a abertura desse nosso evento falando um pouquinho sobre as tendências de tecnologia, falar um pouco das novidades agora, Practia como empresa do grupo Publicis, e eu vou estar com esse time de feras. A gente vai trazer não só a parte relacionada à tecnologia em geral, mas a gente vai se aprofundar nos aspectos relacionados à automação inteligente, e no final a gente vai ter um caso que, encapsula boa parte das boas práticas. Agradecer gentilmente o Fausto, nosso head da área de automação, Rodrigo, nosso diretor de operações, responsável por toda a nossa operação dos negócios existentes, e ao Vitor, que é um grande parceiro, gerente responsável pela área de aplicações digitais, robotização e automação na Eletrobras. A Eletrobras é um dos nossos principais clientes, a gente tem um grande relacionamento, e no final dessa apresentação, a parte mais importante, com certeza, ele vai apresentar para a gente os cases. Pessoal, lembrando que essa sessão está sendo gravada, então depois a gente vai disponibilizar esse conteúdo para vocês, mas vocês podem interagir pelo perguntas e respostas. Então, no final da sessão, a gente vai ter o tempo para capturar as dúvidas, as reflexões, as indagações de vocês, tá? Então, vocês podem comentar ao longo de todo o texto, ao longo de toda a nossa apresentação, algum ponto de reflexão, alguma dúvida, alguma terminologia, algum termo que eventualmente vocês não conheçam, e ao final a gente vai tentar responder da melhor forma, tá? Na verdade, aqui vai ser um bate-papo, né? Eu vou passar a bola para o Rodrigo, depois para o Fausto e para o Vitor, e a gente, ao longo dessa nossa sessão, a gente vai estar conversando e também trocando algumas ideias, tá? Primeiramente, reforçar, a gente está falando sobre as tendências de tecnologia para o ano de 2024, mas claro que a gente vai trazer tecnologias emergentes que vão além de 2024, e a gente está fazendo um compilado, né? A área de tecnologia, ela tem várias particularidades considerando o vertical, as próprias áreas que estão inseridas, então a gente vai trazer uma visão aqui um pouco mais macro, e para todos os elementos que a gente está conduzindo, existe um relatório, existe um conteúdo específico, depois vocês vão poder acessar. Então, poxa, Giba, eu gostaria de ter mais conteúdos da área financeira, ou eu gostaria de entender mais sobre Generative AI, eu queria ter um conteúdo específico sobre automação, Process Mining, integração de Generative AI com automação. Pinguem a gente, podem mandar uma mensagem, a gente vai compartilhar também os links de cada um desses relatórios. Então, imaginem que a gente está fazendo aqui uma curadoria, tá, dos grandes temas, mas que para cada um desses temas, tanto para vertical como para área de conhecimento, vocês vão poder acessar, né? Vou comentar um pouquinho, acho que um fato relevante que aconteceu no ano passado, e a gente vai continuar reforçando essa mensagem. A Practi agora faz parte da Publicis Sapient, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, né? Em aproximadamente abril do ano passado, a gente se fundiu à Publicis Sapient, e a Practi agora é responsável pelas operações da Publicis Sapient na América Latina. Como vocês conhecem, a Practi já tem presença em 8 países, né, mais Estados Unidos, também contando com Espanha, então toda a região, e agora a gente é a operação da Publicis Sapient em toda a região, tá? Claro que aqui a gente vai falar mais do Brasil, mas essa novidade, esse fato novo, nos traz, primeiro, muito orgulho, e traz uma série de novidades com relação a novas ofertas, novas áreas de conhecimento, novos conteúdos, novo posicionamento. A gente agora, né, tem uma escala global, a Publicis está presente em mais de 100 países, o grupo como um todo tem uma ordem de grandeza aí de mais de 100 mil funcionários, então a gente aí entra no jogo de cachorro grande, quando a gente costuma dizer, e isso nos enche de orgulho. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais, aos nossos canais de comunicação, porque a gente sabe, né, a Practia foi muito reconhecida no mercado, focando na gestão de projetos, agilidade, a parte relacionada à melhoria de processos também.
e especialmente a parte de automação inteligente, né? Mas a gente não está centrado somente nisso. Eu vou comentar muito rapidamente aqui sobre as nossas capacidades. Claro que, cena dos próximos capítulos, a gente vai ter conversas específicas sobre essas novidades do Moodle Publicis Sapient para vocês, tá bom? Como eu comentei, na América Latina, a gente tem uma presença aí centrada em alguns países. O Brasil, especialmente, é um hub de exportação de talentos e de competências muito focado em gestão e automação. Esse é o momento jabá da nossa apresentação, né? Então, na região, a gente tem aproximadamente 1.300 consultores, o braço de tecnologia agora com Publicis Sapient aproximadamente 25 mil e o grupo como um todo mais ou menos 100 mil pessoas, né? Isso melhora a qualidade da entrega, garante mais especificidade, domínio, e a gente fica muito orgulhoso de fazer parte dessa jornada. A gente continua focado na América Latina, a gente continua focado no Brasil e a gente conhece muito da região. Então, empresas que têm operações regionais e na América Latina podem contar com a gente, não só como uma empresa de automação, mas como uma empresa de transformação digital, uma consultoria especializada em tecnologia e negócios. E ratificando esse nosso salto, né? No final do ano passado, a gente ganhou como segunda empresa mais inovadora da América Latina. Isso respalda o nosso conhecimento, tanto local como de mercado, e a gente está sempre à frente, trazendo aquilo que é novo. Esse evento só reforça isso, falar um pouquinho sobre tendências, né? Mas o nosso papel é passar segurança e garantir que os clientes tenham a melhor abordagem quando desses temas de transformação digital, tecnologia, que são especialmente desafiadores. Onde alocar os recursos, que tipo de resultado que eu tenho que gerar, quais são os riscos associados, como que eu reduzo esses problemas, como que eu acesso base de conhecimento, boas e melhores práticas. O nosso papel como consultoria é pavimentar o caminho para que vocês tenham sucesso com repasse de conhecimento com alto grau de apropriação. A gente continua com parcerias estratégicas não só no Brasil, mas em toda a região com a Microsoft, o IPF Automation Anywhere, com a IBM. Então, para os temas especialmente de automação, e tem muita novidade dessa frente de inovação, de automação, com Generative AI, com Copilot, com Process Mining, com Task Mining, podem contar com a gente. A gente pode suportar tanto na parte de desenvolvimento, consultoria, treinamentos e licenciamento, tá? Isso aqui é só o foco em automação. Como eu disse, na frente da Publicis Sapient, a gente vai ter muitas outras parcerias e outras tecnologias que vocês vão poder contar com a gente. Um pouco da nossa vivência na região, a gente nunca se focou especialmente em uma vertical, mas dentro do Brasil a gente sempre trabalhou com empresas de referência, né? O Vitor está aqui, Eletrobras é uma empresa referência, benchmark em vários quesitos, uma empresa brasileira que nos dá muito, muito orgulho, e os nossos outros clientes também são referências blue chip. Então, seja no varejo, mercado financeiro, mercado de energia, mercado de consumo massivo, a indústria em geral, telecomunicações, a gente tem grandes clientes aí com respaldo, né? Eventualmente, alguns clientes estão nos ouvindo aqui dentro desse evento. Se o logo de vocês não está aqui, depois a gente corrige e adicione. Se você não é cliente, a gente, né, vamos marcar um cafezinho para logo mais o seu logo estar aqui na nossa base de clientes. E com certeza a gente vai ter um relacionamento aí bastante perene. Muito bem. O que a Practia, né, uma empresa da Publicis Sapient, é capaz de fazer? Acho que esse é um ponto importante porque, como eu disse, e eu peço desculpas por esse momento um pouco mais comercial, a gente é muito conhecido por algumas áreas de conhecimento, como eu disse, gestão e especialmente a parte de automação, mas a gente pode fazer muito mais. Então, considerem a gente para outros temas, a parte de consultoria estratégica, gestão de negócios, dados IA, quality assurance, automação inteligente, a parte de fábrica de software, garantia da qualidade, a estratégia de transformação digital, são temas que a gente tem atuado antes mesmo da parceria com a Publicis Sapient, e eventualmente você pode contar com a gente, com as nossas capacidades locais e regionais, tá? Então entendam a gente como um parceiro estratégico para alavancar não só o tema pontual de automação e de gestão, mas para a gente discutir de maneira mais ampla a estratégia de transformação digital. E acho que esse é um ponto muito importante, né? A tecnologia e a transformação digital tem que ser tratada como uma estratégia.
Eu trouxe aqui um relatório da própria Publicis Sapient e eu estou trazendo aqui grandes highlights, grandes macrotemas nessa curadoria que vão pautar a agenda dos CEOs, CIOs e CTOs e com certeza CFOs, CMOs no ano de 2024, né? Esses grandes temas têm também, inclusive, uma visão de governança, uma visão de tecnologia, uma visão de dados, uma visão de estrutura organizacional, né? Claro que a gente vai olhar aqui sobre a ótica de tecnologia, que é o nosso foco, mas esses são os temas que nós, como Publicis, enxergamos que são agendas fundamentais para qualquer organização, e isso deveria estar desdobrado no BSC, nos OKRs, nos objetivos, na própria gestão de riscos da organização de vocês. O primeiro grande tema que os nossos relatórios apontam, e novamente, esse relatório, ele tem um relatório específico só sobre sustentabilidade, que depois vocês podem fazer o download. O time aqui que foca em ESG, e se vocês têm demandas relacionadas a ESG, vocês podem consumir exatamente esse conteúdo. 90% dos consumidores globais dizem que estão atentos às práticas de sustentabilidade ponta a ponta das organizações, né? Houve um movimento chamado greenwashing, né, que empresas diziam que eram sustentáveis, mas eram sustentáveis só da boca para fora. Aqui a gente está falando de uma sustentabilidade muito além da sustentabilidade ambiental, mas da sustentabilidade de negócios, da governança, dos aspectos sociais e como isso impacta as operações internas e a continuidade operacional, né? Quando a gente fala de ESG, obviamente a gente está falando de dados, analytics, de gestão relacionada à cadeia de suprimentos para cima e para baixo. Então, quando a gente fala aqui de sustentabilidade ponta a ponta, uma grande preocupação é como que a gente tem rastreabilidade dos nossos produtos, dos nossos passivos, como que a gente alimenta a cadeia de fornecimento, que é um outro tópico, e como que o nosso produto, o nosso serviço impacta e gera resíduos e gera passivos que precisam ser controlados de uma forma adequada, né? Desde a parte de gestão de commodities até toda a parte de governança e a estrutura de qualidade de fornecedores é algo que a gente trabalha muito forte nesse eixo de sustentabilidade. Obviamente, IA generativa, toda a parte de automação tem um impacto muito grande nos temas relacionados a ESG, tá? Que é um foco muito importante para 2024. A grande estrela, a gente não poderia deixar de comentar, IA generativa. Um fato super interessante, eu estava vendo algumas pesquisas nos Estados Unidos, o mercado talvez mais maduro, a gente tem dados que aproximadamente 1/3 dos americanos acessaram o ChatGPT. Mas quando a gente fala de uso profissional dessas ferramentas, e aqui eu estou falando de uma ferramenta que ganhou mais o gosto popular, né, o ChatGPT, mas quando a gente fala do ponto de vista corporativo, do uso de ferramentas de IA generativa, a gente vê um potencial inexplorado, né? Depois o Rodrigo vai comentar, o Fausto também. A gente tem discutido trabalhos muito importantes em termos de democratização e destreza digital em IA generativa. Um estudo da Boston Consulting recente demonstrou que profissionais que atuam adequadamente com o uso de IA generativa, com Copilot, ou seja, apoiando o seu dia a dia de trabalho, são de 20 a 30% mais produtivos. Então, obviamente, existem preocupações relacionadas à substituição da força de trabalho, à governança, à qualidade da informação, à sensibilidade da informação, como a gente usa essas plataformas de uma maneira governada, mas também o aspecto de como a gente prepara a força de trabalho remanescente para usar essas ferramentas da melhor forma, e a gente já tem programas aí de capacitação e gestão da mudança associados à IA generativa, né, dentro desse eixo de destreza digital. Na pesquisa recente da Publicis, apenas 11% dos entrevistados usavam IA generativa de maneira recorrente nos negócios, né? Então, é uma ferramenta que ainda é um potencial, criou um buzz, né? Se 2022, 2023 o mundo falava de metaverso, agora a gente está falando de IA generativa e a grande mudança de paradigma é que é uma ferramenta que está acessível e pode ser desenvolvida hoje, né? A gente não está falando de uma energia potencial para o futuro, a gente está falando de projetos que podem gerar valor amanhã, né? E o que a gente tem conversado com o CIO, CTOs em geral, é que é um canhão e a gente precisa entender onde que a gente vai fazer investimentos. As empresas estão dispostas, a gente vai mostrar um relatório aqui de investimentos em investir em inteligência artificial, em serviços de tecnologia,
Mas a questão é onde que a gente vai gerar o melhor retorno sobre o investimento, tá? Então, obviamente, a generativa está pautando todas as discussões, mas a questão é como que a gente tangibiliza e transforma isso em valor para negócios. Evoluindo em grandes tendências, o nosso relatório aponta também novos modelos de operações digitais. Ok, eu tenho uma força de trabalho empoderada e que usa tecnologia. Eu tenho processos mais automatizados end-to-end. Eu tenho automações mais inteligentes que não dependem tanto de dados estruturados e podem trabalhar interpretando e analisando o contexto. Ou seja, de fato, eu posso automatizar e eu posso ter respostas muito mais refinadas. Eu tenho workflows, eu tenho ferramentas de digitalização de documentos, né? Eu tenho ECMs, plataforma de gestão de documentos. Enfim, como que esse novo ecossistema digital opera? Então, como que a gente organiza os processos para criar valor a partir de uma operação digital, né? E aí, claro que a gente pode falar de como a gente desenvolve a digitalização, ou seja, como que eu crio esse motor de digitalização de dentro para fora, mas principalmente como a digitalização impacta os negócios. E como que eu revisito os modelos operacionais para que a gente seja mais ágil e dinâmico. O mundo digital possibilita que a gente tenha mais responsividade, né? A gente consegue ter processos mais inteligentes desde que a gente esteja preparado para isso. Então, como que eu adapto a minha organização para responder melhor às demandas do cliente, às demandas do mercado, a pressão competitiva, a mudança da legislação, para que a gente seja mais responsivo, mais ágil e mais inteligente. De nada importa a tecnologia se ela está sendo tratada dentro de um silo, de um grupo muito pequeno. Aqui a gente está falando de realmente repensar o modelo de operação à luz da tecnologia. E claro, a gente não poderia deixar de citar, a gente tem um diagnóstico muito robusto de indústria 4.0, onde a gente tem endereçado também os temas de indústria 4.0 mais focado em shop floor. Então, obviamente, a gente fala muito de software, mas tem toda a parte relacionada a IoT e toda a parte relacionada a hardware. Então, entendam que aqui, operação em modelos digitais, a gente tem falado sobre linhas curtas, sobre small factories, sobre modelos utilizando manufatura aditiva. Então, a indústria 4.0 com certeza entra dentro desse novo modelo de gestão dentro de uma empresa que é digital first, né? Gêmeos digitais, ok. Como que isso impacta o meu PCP, né? Como que eu integro isso a uma frente de DI e como que eu coloco isso dentro da minha perspectiva de produto e entrega de valor para o cliente para reduzir tempo de setup e outros aspectos. Só para trazer aqui para vocês algum highlight para quem é da indústria. Um tema super relevante, acho que a gente teve um trabalho muito forte no passado recente de lift and shift, né, de elevar as plataformas legadas para a nuvem, né, e fazer modernização de aplicações dentro desse contexto, né. É o jaque Nikiki, né. Nikiki a gente vai elevar as plataformas para o ambiente cloud e eu vou consumir eventualmente esse ambiente como serviços, como é que eu modernizo essas aplicações, né? E como elas podem ser modernizadas? O que a gente tem percebido da modernização da infraestrutura é que ainda existe um gap muito grande em termos de modernização, e aqui a gente não está falando de simplesmente ir para a nuvem, a gente está falando de uma infraestrutura tecnológica moderna e inteligente. A gente tem falado aqui de nuvens híbridas, a gente fala aqui, inclusive, de utilização inteligente do on-premise. Muitas empresas tiveram custos expressivos, né, de migração para nuvens e não conseguiram gerar ou demonstrar redução de custo, pelo contrário, né, tiveram custos excessivos em colocar todas as aplicações na nuvem. Então, a gente tem aqui uma frente muito importante que é toda a parte de modernização, app modernization, lift and shift e toda a parte de estruturação de uma arquitetura inteligente, não só para recuperação, para desastres, mas também para redução de custos, né? Então, nuvens híbridas e uso inteligente de modelos on-premise. Um ponto muito interessante. E aqui eu vou trazer um exemplo anedótico, tá? Mas acho que vai ficar muito fácil para vocês. Quantos BYDs, Build Your Dreams, carros chineses, né? Obviamente, boa parte da nossa audiência aqui é de São Paulo, mas quantos carros da BYD, da Haval, vocês viram recentemente na rua, né? Possivelmente alguns, né? Claro que a gente tem um viés cognitivo de ficar prestando atenção, mas por mais que eles tenham uma fatia muito pequena do mercado, não chega a 1%, 0,5%, a gente já começa a ver muito rapidamente uma entrada desses veículos elétricos chineses no mercado nacional, né? Poxa, mas
E a fidelidade da marca, né? O cliente ele compra marcas conhecidas, General Motors, Volkswagen, outras tantas marcas como Ford. O que faz com que o cliente mude a percepção de valor e faça com que ele consiga escolher uma nova marca, né? Isso é uma decisão super desafiadora, ainda mais para um mercado conservador como o mercado automotivo. Novamente, eu estou pegando um exemplo aqui anedótico, mas vejam como é possível, né? A força de uma marca, a fidelidade de um cliente, ela é tão forte quanto o grau de inovação que você consegue propor. Então, um dos temas importantes dentro da frente de transformação digital, tecnologia e customer experience é o Customer Lifetime Value. É como manter a fidelidade dos clientes através da inovação. Porque um a cada 4 clientes consumidores é menos fiel às suas marcas que no passado. Ou seja, hoje a gente percebe o comportamento dos clientes de explorar mais opções. É como se a marca está no mercado, significa que ela é uma marca consolidada e segura, logo eu poderia acessá-la. E aí a gente tem o efeito de adoção, os early adopters acabam criando uma percepção de confiabilidade, e a sua marca, que eventualmente tem um respaldo de anos, para uma nova população, para uma nova camada, para uma nova persona, ela não tem uma proteção tão forte assim. Então aqui é uma visão 360, a gente usa o que a gente chama na Publicis de Power of One, a gente conecta branding com a parte customer experience e revisita jornadas com automação e também a parte de generative AI para criar fidelidade da marca dos clientes a partir de canais de comunicação cada vez mais inteligentes, desde o processo de prospecção até o processo de pós-venda. Chegando aqui à parte final, comercialização lucrativa. Retail, o pessoal do varejo que está aí, pode colocar os comentários. Que desafio é viver no varejo, né, pessoal? Para quem não trabalha no varejo, mas compra ações no varejo, sabe do que a gente está falando. É um mercado que sofre pressões enormes, não tem um dia de tranquilidade. A gente tem entrada de marcas globais, a gente teve a pandemia que afetou a operação nas lojas físicas, e agora a gente tem a inundação de marketplaces, né? O desafio dentro do varejo e das áreas de consumo massivo é como fazer uma venda direta sem bypassar e criando relacionamento com toda a sua cadeia de fornecimento e parceiros, como que a gente usa a loja, o ambiente físico, como um ambiente de experiências, mas como que a gente torna tudo isso rentável, né? Porque é fácil a gente imaginar que a gente vai ter uma loja modelo e que ali vai ser um espaço de experiência, mas enquanto isso todas as outras lojas acabam gerando somente custo, né? Então, especialmente para o varejo, toda a revisitar a cadeia de valor, né, entender onde que a gente pode reduzir custos e aumentar receita é fator crítico de sucesso. Esse é um grande tema, especialmente para quem trabalha com produtos de consumo massivo e especialmente o varejo. E não tem como a gente fazer isso, pessoal, sem olhar fornecedores e clientes, né? Aqui a gente está falando de olhar para cima e olhar para baixo, né? Como que a minha cadeia de suprimentos cria vantagens competitivas e como que eu mantenho vantagens competitivas mantendo governança, gestão de riscos e parceria, né? O passado talvez fosse de um relacionamento com parceiros, onde a gente esmaga o parceiro, né? E a gente acaba trabalhando a partir do parceiro e não com ele. Mas hoje a gente sabe que, do ponto de vista de responsabilidade social, governança e até de relacionamento de longo prazo, é crítico entender a cadeia de suprimentos, rastrear a cadeia de suprimentos e garantir qualidade ponta a ponta. Então, tecnologias desenvolvidas junto com parceiros, a cadeia logística, né, de entrega e a cadeia de suprimentos de recebimento é um fator fundamental que vai continuar gerando vantagens competitivas em escala para todas as organizações. Seja a cadeia de serviços, que trabalha muito com outsourcing, seja a indústria que trabalha muito com fornecedores de insumos, matéria-primas e produtos, é fundamental que existam projetos de tecnologia estruturados para a cadeia de suprimentos. Passando para o Rodrigo, pessoal, o ano é de otimismo. E a Gartner aponta isso de uma maneira muito objetiva. Espera-se o dobro de investimento em tecnologia em 2024 comparativamente a 2023. Obviamente,
é um investimento alocado de maneira diferente comparativamente. A gente continua vendo o movimento de layoffs por substituição da força de trabalho por pessoas mais focadas em inteligência artificial. Há ainda uma sinergia relacionada a essas novas formas de se trabalhar, né? Há uma pressão por inflação, principalmente no mercado americano, que fez com que muitas empresas reduzissem a sua força de trabalho, mas quando a gente olha o apontamento, principalmente na parte de desenvolvimento de serviços de tecnologia, a gente vê um crescimento bastante expressivo. Então, as grandes empresas globais, esse ano, vão investir mais em tecnologia do que em 2023. A gente via com o rescaldo da pandemia, ainda entendendo o cenário, o metaverso era uma promessa que não se tinha muito entendimento, a indústria 4.0 no Brasil, especialmente, ainda, né, engatinhando, os sinais de mercado com reeleição também criando uma nuvem sobre as possibilidades de predição de comportamentos futuros, mas esse ano é um ano onde a gente vê um leve pisar no acelerador e, em geral, as empresas vão investir o dobro do que o ano passado. Então, se você é responsável por pautar os seus projetos de tecnologia, obviamente um ponto de atenção é não só como investir, já que vai se investir mais, mas como a gente recupera o retorno sobre investimento e como que a gente garantir o maior valor dessas iniciativas. E esse é um ponto que o Rodrigo vai comentar, falando um pouco da metodologia da prática da Publicis Sapient em automação inteligente, com algumas tendências, e depois o Fausto vai trazer alguns pontos de atenção, né? Como evitar com que esse investimento não seja um desperdício, como é que a gente cria valor na ponta a partir dessas frentes, ok? Novamente, aqui são grandes highlights, depois a gente pode colocar para vocês, né, marquem aí e tirem dúvidas, a gente coloca esses relatórios específicos para vocês aprofundarem. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo. Boa tarde, Giba. Tudo bem? Tudo ótimo. Se você projetar a sua tela, eu já coloco você Estou agora. projetando. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a presença de vocês nos acompanhando. Muito difícil vir falar com vocês logo depois do Gilberto, né? O Gilberto sempre brilhante aí na forma como ele expõe as informações, então ele trouxe para nós aqui uma visão muito clara, né, das principais tendências de negócios e tecnologia para 2024. E o meu objetivo aqui é dividir com vocês um pouco sobre automação inteligente, né? Então, tentar aterrissar um pouco disso que o Gilberto trouxe em relação à tecnologia como um todo, para o tema que está mais próximo de nós todos, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês e começaria aqui primeiro me apresentando, né? Como o Gilberto falou, hoje eu sou responsável pela operação da Practia no Brasil, né? Então, os temas relacionados à hiperautomação e gestão hoje estão debaixo da minha estrutura, e eu tenho uma parceria muito grande com o Gilberto, que hoje está responsável justamente por trazer esses novos negócios que ele citou da Publicis Sapient para o Brasil, né? Então, é um prazer estar aqui também conversando com vocês em meio a essas feras como o Gilberto trouxe, Gilberto, Fausto e Vitor, né? Bom, falando um pouquinho, então, a respeito de automação, o Gilberto trouxe no último slide dele essa visão de investimento, né? Mas quando a gente fala do mercado específico de RPA, a gente vê sim um crescimento ano após ano, né? A gente já está falando aí de investimentos das corporações na casa de aproximadamente 5 bilhões de dólares em RPA. Porém, a gente vê que essa taxa de investimento ela vem caindo ano após ano, né? Então, a nossa leitura é que o RPA puro, né, ele está se tornando quase que um commodity, né? Então, como o próprio Gilberto trouxe, é muito importante nós olharmos a automação inteligente não só olhando tecnologias de RPA, mas olhando a integração de diferentes tecnologias. Ele muito bem trouxe aqui a visão de inteligência artificial, de IA generativa, né, que é o que de fato nós estamos enxergando como tendência, e é o que eu vou apresentar aqui para vocês em 2024 e do que deve surgir aí nos próximos anos, né? Quando a gente fala dessa visão de evolução da automação e transformação de processos, é muito importante olharmos não só tecnologia, né? Algo que a gente já vem falando
há muitos anos, dessa visão de integração de metodologia, de processo com a tecnologia. Então, dependendo da sua organização, dependendo da sua corporação, a gente sabe que cada um está em diferentes níveis de maturidade, mas é muito importante, antes de a gente automatizar ou investir em tecnologia, entender se os processos que existem hoje nas organizações, eles estão agregando valor de fato ou não. Então, não faz sentido eu investir em um processo, em automatizar um processo ineficiente, porque eu só vou automatizar a minha ineficiência, vou gerar erros de maneira automatizada, né? Então é muito importante a gente olhar essa visão de evolução de maneira integrada, processos e tecnologia. O que a gente vem observando nos últimos anos é, de fato, essa evolução das tecnologias e da automação, né? Então a gente começou lá com aquela visão de automatização de tarefas mais simples e que envolviam muitas horas de execução manuais, regras bem definidas, entradas e saídas bem definidas, e depois nós começamos a avançar, de fato, com a automação nos últimos anos, né? Depois viemos com a automação de processos mais complexos, a interação com diferentes aplicativos e humanos, e nos últimos anos a gente vem comentando muito sobre o conceito de hiperautomação, né? Que é o que nós sempre endereçamos quando falamos de democratização da automação, automação em escala, automação de processos transacionais. Então, trabalhar muito a questão de governança, ter a visão multiplataforma era o que a gente vinha atuando até então, né? E no último ano, a IBM trouxe um conceito novo, que é o que nós estamos aprofundando muito agora, que é o conceito de Extreme Automation. O que é esse conceito de Extreme Automation? É, de fato, agregar diferentes tecnologias, inclusive para automação de processos cognitivos, processos que envolvem tomada de decisão. Que até então, as ferramentas tradicionais de RPA, nós conseguíamos automatizar processos, mas muitos os que eram processos que envolviam tomada de decisão ou que tinham algum tipo de ação cognitiva, nós acabávamos não automatizando, né? E hoje, com as tecnologias que estão surgindo, com a inteligência artificial, com IA generativa, a gente consegue sim ter soluções para endereçar esses problemas que a gente tem, né? E o que a gente entende também que a inteligência artificial ela está chegando nesse conceito de Extreme Automation, mas na nossa visão ela vai perpassar todos os níveis de maturidade, né? A inteligência artificial vai ajudar as empresas que estão numa fase inicial de maturidade, de definição, padronização de processos, a acelerar, né, essa definição e padronização, vai ajudar na melhoria contínua. E o que a gente vê é que, dependendo do problema, dependendo da necessidade, cada uma dessas formas de atuar com relação à transformação de processos, ela pode agregar valor de uma forma ou de outra, né? Então, quando a gente fala de tecnologia especificamente, e de RPA e automação inteligente, nós entendemos que nós estamos agora com o conceito de Extreme Automation, chegando no que nós estamos chamando de RPA 3.0, ou a terceira onda de automação inteligente, né? Tudo começou com a primeira onda, com o RPA 1.0, ali no início dos anos 2000, com a fundação das principais players do mercado hoje, né, de RPA, Blue Prism, UiPath, Automation Anywhere, própria Microsoft, com o Microsoft Flow. Por volta ali de 2018 a 2020, nós começamos com esse conceito de hiperautomação, que é o que a gente vê, de fato, hoje na maioria das corporações, na maioria das empresas, é o nível que a maioria das empresas está hoje, que é conseguir fazer já automações um pouco mais complexas, que é começar com essa visão de governança centralizada, mas uma democratização para que as áreas de negócio consigam fazer suas automações. E a gente vê agora, começando em paralelo ao que nós temos da segunda onda, né? A gente vê que a segunda onda ainda não acabou, tem muita coisa ainda para acontecer, tem várias empresas que têm ainda muitos processos a serem automatizados, com as ferramentas tradicionais de RPA, mas nós já começamos a olhar a visão do RPA 3.0, o conceito de Extreme Automation, que é exatamente o que nós comentamos, né? Essa integração de diferentes plataformas, diferentes tecnologias,
para que a gente consiga automatizar aqueles processos cognitivos, né? E quando a gente fala exatamente sobre esse tema, sobre a integração de IA com RPA, nós temos aqui um outro conceito, que é o conceito de RCA, Robotic Cognitive Automation. Até então, nós vínhamos falando muito sobre o RPA, correto? Onde a gente consegue automatizar processos repetitivos, com regras simples. Muitas vezes, eles têm baixo nível de personalização, né? Então, normalmente, são para alguns processos, grandes back-offices, e que não tem uma interação personalizada com o usuário. Algumas vezes, interfaces de interação muito simples, ou em alguns casos, sem interface. Regras simples e bem definidas, e utilizando as ferramentas de automação tradicionais. E o que a gente vê agora é que, em alguns casos, a gente já consegue ter essa aplicação do RCA, né, onde a gente tem processos cognitivos, processos que envolvem tomada de decisão, e que nós podemos aplicar esse conceito, aplicar essas tecnologias para que a gente consiga solucionar problemas onde uma IA mais RPA façam sentido serem aplicados. A gente consegue observar também um alto nível de personalização, né? Então, cada usuário interage, né, com um chat GPT, por exemplo, ou como o próprio Gilberto trouxe, um copilot, um autopilot, um assistente digital ou virtual, que as próprias plataformas hoje, os principais players, estão investindo muito, né, em colocar de forma nativa, inclusive, inteligência artificial dentro das plataformas. A gente já vê Automation Anywhere, UiPath, Microsoft avançando muito com isso, né? Nós temos também, quando a gente fala da interação com o usuário, interfaces mais avançadas, com respostas mais fluidas, as regras são mais complexas, generativas, e como nós trouxemos, né, as tecnologias hoje mais presentes nisso são o RPA integrado à inteligência artificial, né? Vocês podem até se questionar, o RCA ele está vindo para substituir o RPA? Eu vejo que neste momento são coisas que vão andar em paralelo, né? Como eu disse, vejo que as empresas, as corporações têm diferentes níveis de maturidade, têm diferentes problemas e diferentes necessidades, né? Aqueles processos que sim são mais simples e que a gente pode resolver e automatizar os processos com RPA, faz todo sentido utilizarmos o RPA. A gente até brinca, né? Não faz sentido matar uma mosca com uma bazuca, né? Vamos utilizar a arma certa para endereçar os problemas corretos. E aqueles processos que de fato são mais complexos, que exigem tomada de decisão, aí sim, a gente ter essa integração de RPA com inteligência artificial. Muitas vezes são os processos que agregam mais valor, inclusive, para as corporações, que estão mais conectados com a estratégia. E o que a gente observa é que são coisas que vão andar em conjunto, que vão andar em paralelo, né? Tanto o RPA quanto o RCA, tá ok? O que a gente pode pensar aqui também? Quando a gente fala do backlog de oportunidades, que em um primeiro momento, quando fomos fazer uma avaliação para priorizar, para fazer uma automação por meio de RPA, e nós não aprovamos porque não tinham regras bem definidas, ou porque exigiam um processo de tomada de decisão, ou que tinha um processo cognitivo por trás, a gente pode reavaliar esse backlog de iniciativas que não foram aprovadas lá atrás, por uma questão de restrição de tecnologia, e entender que nesse momento nós temos um novo cenário, né? Então, faz todo sentido a reavaliação do backlog de iniciativas que não foi aprovada lá atrás por uma restrição de tecnologia neste novo momento. Outra coisa que nós entendemos que faz muito sentido é muitos processos foram automatizados. Hoje existem muitos processos sendo sustentados ou estão em produção. E foram automatizados com a tecnologia que nós tínhamos no momento. Será que não faz sentido revisitar essas automações que já existem dentro do novo contexto, aplicando novas tecnologias? Será que elas poderiam se tornar mais eficientes, agregar mais valor para as empresas onde a gente trabalha? Então, acho que aqui o recado é esse. Vamos começar a olhar os problemas, olhar as nossas necessidades e endereçar esses problemas e necessidades com aquilo que, de fato, vai agregar valor para o negócio.
investir naquilo que de fato vai fazer a diferença e que vai gerar um retorno mais rápido dentro daquilo que nós precisamos para gerar mais valor para os nossos negócios. Quando a gente fala de IA, o Giba trouxe muito bem essa visão de IA generativa, que é de fato a menina dos olhos hoje em dia, né? E a gente já começa a trazer aqui uma visão também de impacto, o quanto que a IA junto com o RPA pode impactar os nossos negócios. E aí nós entendemos que existem dois tipos de impacto. Primeiro, o impacto interno, impacto para as equipes de desenvolvimento, para os analistas de negócio, né? Então, utilizando uma ferramenta como o ChatGPT, uma IA generativa, né, um LLM, como uma ferramenta de apoio, para tornar o nosso processo mais eficiente no momento de desenvolver ou analisar e identificar processos de negócio. O outro seria o impacto externo, né? A gente vê que existe sim um impacto direto nos usuários finais, nas funcionalidades, né, quando a gente integra IA generativa com RPA. A gente vê que esses usuários eles vão poder interagir com sistemas por meio de chatbots ou outras linguagens, interfaces de linguagem natural, e que também vai endereçar problemas que antes nós não conseguíamos endereçar com as ferramentas tradicionais de RPA, né? E aí, para eu ir fechando e passar a palavra para o Fausto, eu gostaria de trazer para vocês alguns exemplos, né? Quando a gente fala do impacto interno, a gente entende que essa integração de RPA e IA generativa, principalmente, ela pode trazer impacto em todo o ciclo de desenvolvimento de RPA, né, de automação inteligente. Desde a identificação de processos, passando por toda a parte de documentação, desenvolvimento, teste, sustentação, e por que não também na evolução do COI, na gestão do COI, né? Depois a gente vai dividir esse material com vocês, a gente traz até algumas sugestões de prompt, mas gostaria de destacar aqui dois exemplos desse impacto. Então, a gente, por exemplo, utilizar o ChatGPT para revisão dos processos, síntese e análise dos processos, criar os PDDs, né? O ChatGPT sendo utilizado para ajudar no desenvolvimento, na refatoração de automações, permitindo que os desenvolvedores, de fato, construam automações mais inteligentes, mais eficientes, mais rápidas e com maior precisão. Então, alguns dos exemplos que esse impacto interno para nós, profissionais de automação inteligente, essas tecnologias podem trazer. Quando a gente fala do impacto externo, a gente traz aqui alguns cases que a gente já começa a observar. Esse aqui eu acho muito interessante porque ele envolve reconhecimento de imagem, né? Então, imagine que um usuário que tem o ChatGPT 4, a versão paga, carrega essa imagem de uma geladeira com alguns ingredientes e pede para o ChatGPT fazer algumas receitas que podem ser realizadas com os ingredientes que ele tem na geladeira. O ChatGPT consegue interpretar a imagem, entender quais são esses ingredientes e rapidamente traz para ele várias receitas que ele pode fazer no dia a dia. Então, o quanto a gente pode integrar isso não só no âmbito profissional, como também no nosso dia a dia. E para fechar, trago um exemplo aqui que é algo que acredito que muitos de nós passamos, né? Imagine que nós somos um fornecedor, nós temos vários clientes, e esses clientes entram em contato conosco por e-mail, pedindo uma visão do status das suas compras, ou um prazo de entrega das suas compras, por exemplo. Hoje, o que naturalmente acontece é que nós temos uma pessoa que avalia esses e-mails, entra no sistema, avalia a informação que foi solicitada no e-mail e retorna esse e-mail para o cliente. O que a gente já consegue observar com a inteligência artificial é que, integrada ao e-mail, ele já consegue interpretar do que se trata aquele e-mail, conecta-se com os sistemas por meio de APIs, busca essas informações nos sistemas, e a própria inteligência artificial consegue construir um e-mail com um contexto que consiga responder aquele questionamento do cliente. Então, se vem um e-mail pedindo sobre o status, ele se conecta com o sistema, avalia qual é o status de pedido e retorna o status do pedido.
Se o e-mail está questionando qual que é o prazo de entrega, ele consegue avaliar no sistema qual que seria o prazo de entrega e retornar esse prazo de entrega. Então, a tecnologia agora está, de fato, automatizando aqueles processos que antes nós precisávamos de um humano 100%. Inclusive interpretação de e-mails, né? Interpretação, geração de contexto e respostas. Então, aqui a gente traz alguns exemplos de como nós estamos observando essa evolução. 2024 é o ano onde nós vamos ter um avanço muito grande de RPA em conjunto com inteligência artificial, principalmente a generativa. Então, assim que a gente for tendo os casos de uso, nós vamos dividindo com vocês, né? E agora eu gostaria de passar a palavra para o Fausto. O Fausto vai trazer, como o Gilberto falou, uma visão dos principais desafios que a gente está vendo nessa jornada da evolução, da visão do RPA 2.0 para RPA 3.0. Quais são esses desafios e como a gente pode endereçar? Legal? Obrigado, pessoal, mais uma vez. Boa Maravilha, tarde. Rodrigo. Fausto, se puder compartilhar a sua Obrigado, tela. Rodrigo. Boa noite, Gilberto, só um minutinho. Ótimo, Fausto já está transmitindo. Maravilha. Boa noite, pessoal. Obrigado pela participação de todos aí. Eu vou agradecer muito, que já tiveram 2 agradecimentos. Muito tempo só de agradecimento, né? Não vou tomar tanto tempo, não. Bom, como o próprio Gilberto e o Rodrigo mencionaram, sou Fausto Delgado, sou Head de Automação. Então, fico responsável por toda a parte de automação, na parte que tangibiliza aí a parte de reestruturação de framework, entendimento das novas tecnologias, o que a gente vai abranger nessas novas tecnologias para os nossos clientes, que a gente vai trazer, a evolução dos frameworks com essas tecnologias também, como o Rodrigo comentou, das partes de impacto interno e externo, né? Como a gente pode utilizar isso ao nosso bem, como consultoria, para agilizar desenvolvimentos, agilizar a montagem de PDD, documentações, etc. E também transpor isso e trazer isso de benefício para o nosso cliente, né? Então, acho que é bem interessante e a tecnologia vem ajudando bastante isso, né? E assim, basicamente, a velocidade que a tecnologia tem vindo para nós é bastante alta, né? E a complexidade das tecnologias também, né? Então, é bom que a gente coloque em pauta o que a gente vai propor esse ano como empresa, né? O que a gente vai entender como tecnologia que a gente quer se aprofundar, que a gente quer absorver, que a gente quer colocar na nossa companhia. Então, o que a gente tem que a gente convida, que o que eu convido vocês a fazer é pensar um pouco, refletir um pouco sobre isso e também aproveitar esse início de ano, né, para a gente começar a revisitar alguns questionamentos e alguns aspectos que a gente fazia lá no início, quando a gente começou a trabalhar com automação, trabalhar com RPA, como o Rodrigo bem disse, lá na automação 2.0, né, quando a gente falava muito só de RPA, só de automação em si, mas agora onde a gente está absorvendo, entendendo novos contextos, novas tecnologias agregadas ao RPA, acho interessante que a gente revisite algumas perguntas, exatamente para que a gente consiga se manter conectado à estratégia da transformação e também a estratégia da companhia como um todo, né? Então, assim, acho que as 3 principais perguntas que a gente deve fazer é o para que existe a iniciativa, né, na sua organização, e por que a transformação digital é importante. Quando a gente fala disso, é importante que a gente tangibilize um pouco para a área de negócio também, né? Como a área de transformação digital, como a área de tecnologia é percebida pela área de negócio. Muitas vezes a gente vê um distanciamento muito grande, né? A área de negócio, muitas vezes, começando algum tipo de tratativa a parte da área de tecnologia, né? Então, a área de tecnologia tem que sim ficar muito próxima da área do cliente, da área de negócio, e entendê-la como um cliente, para que a gente consiga tangibilizar soluções que agreguem valor para a área de negócio, né? E como o Rodrigo comentou também, que eu acho bastante importante, quais as oportunidades de melhoria para 2024? Seja na estruturação da transformação, mas também internamente em relação aos processos, como a gente pode colocar as novas tecnologias dentro da companhia. Então, é importante a gente revisitar processos, como o próprio Rodrigo falou. Então, acho que é importante que a gente pense nessas perguntas
e comece a, nesse novo Extreme Automation, nesse automação 3.0, revisitar esses questionamentos, entender se a gente está andando com a estratégia, tanto da automação quanto da organização, para a gente conseguir o sucesso aí que a gente tanto espera, né? Assim, por que essas perguntas são importantes para a gente começar a fazer no início? São perguntas simples, mas são perguntas muito importantes de serem realizadas e respondidas, né? Porque tem alguns erros muito comuns no início da jornada, seja de automação, seja de RPA, e agora com novas tecnologias entrantes, essas perguntas e esses erros vão acontecer novamente, né? Então, poxa, muitas vezes as pessoas não sabem o porquê, não sabem responder as 3 primeiras perguntas, o porquê a gente quer, por que a gente quer uma automação, por que a gente quer digitalizar, por que a gente quer automatizar. Então, é extremamente importante que a gente busque essas respostas, né? A gente não tem um plano orientado à estratégia, então, muitas vezes está desconexo o que a área de negócio busca, o que a área de tecnologia busca, o que a organização busca, então é extremamente importante a gente trazer isso, né? Entender a própria área de negócio como cliente, como eu comentei, a gente promover e estruturar essa proximidade. É extremamente importante a gente estimular as melhorias evolutivas. E quando a gente fala também das melhorias evolutivas, não só a área de TI entender e estimular as melhorias evolutivas, mas a gente, como transformação digital, como tecnologia, mostrar para a área de negócio e ela demonstrar esse interesse também nas melhorias das automações, né? E ela entendendo, sendo democratizado todo o conhecimento na parte de novas tecnologias, a gente consegue trazer essa apropriação também dentro das companhias, né? Não revisar projetos não aprovados, como o Rodrigo comentou. Então, poxa, eu tenho um projeto que passou lá no meu Discovery, que eu entendi que a área de negócio trouxe, mas eu tinha algum tipo de documentação, eu tinha que ter uma interpretação de documento, eu tinha que ter uma interpretação de um e-mail. Isso, a primeiro momento, não era viável, então a gente fez parte do escopo do RPA, ou a gente não chegou nem a fazer o RPA porque aquele business case não se fechou, né? Quem trabalha e atua um tempo aí com RPA sabe que a maior tristeza na vida de alguém é você achar que você tem o projeto da sua vida na mão e quando você vê o business case não fecha, né? A conta no final não fecha. E a gente tem que buscar isso. Então, é importante que a gente tenha isso muito no cerne na nossa cabeça para a gente conseguir trazer, né? Não rever as metodologias e modelos de desenvolvimento, foi o que eu comentei agora há pouco, né? Então, a gente tem a tecnologia, vamos usar para impactos externos e internos, como o Rodrigo falou. Então, eu posso utilizar para uma área de negócio, utilizar para alguns aspectos, mas também utilizar no nosso dia a dia para melhorar um desenvolvimento, quando se tangibiliza na área de automação, quando a gente fala na parte de documentações, etc., né? Então, a tecnologia está aí para ajudar. E um ponto importante a tecnologia tem vindo bastante rápido e a democratização disso é muito importante, porque as pessoas entenderem da tecnologia é tão importante quanto elas saberem que aquela tecnologia existe, né? 90% das pessoas já ouviram falar de ChatGPT, já ouviram falar de inteligência artificial, mas a gente tem que democratizar o entendimento um pouco mais profundo do que é essa tecnologia, do que essa nova, né, essa nova vertente, que é mostrar as especificidades, mostrar entendimento e aprofundamento em relação à complexidade de instalação disso, arquitetura disso e etc. Então, é importante que a gente também integre sistematicamente essas novas tecnologias, que as pessoas tenham esse entendimento geral, né? E assim, levando em consideração que estamos indo para uma próxima evolução, os desafios da jornada estão aí, né? Então, a gente tem, muitas vezes, a aderência à estratégia organizacional, em vários clientes que a gente passou. Quando a gente fala de gestão de mudanças e com as complexidades das novas tecnologias, isso tende a aumentar também. Então, uma gestão de mudança muito bem estruturada, aderência, treinamento e adoção cultural é extremamente importante porque foi o que a gente comentou e o que eu falei milhares de vezes aqui, que é a parte de democratização, né? Então, não adianta a área de transformação querer mover mundos e a área de negócio não vê valor naquilo, né? Então, a gente precisa democratizar e precisa mostrar e ter uma mudança cultural
para que a área de negócio entenda que as tecnologias estão para auxiliar, muitas vezes, com o Copilot, como o Gilberto e o Rodrigo comentaram, eles estão para auxiliar o dia a dia de trabalho, né? Facilitar aquilo que você demorava 5, 6 horas para fazer, você fazer em menor tempo, você conseguir ter mais tempo para utilizar em processos ou em aspectos que agreguem mais valor para a companhia e para você. Então, é extremamente importante que a gente tenha esses pontos, né? Então, a seleção de processos adequados, que foi o que a gente conversou, muitas vezes a gente busca um processo, se é uma empresa já mais estruturada, ela vai fazer um business case e vai entender, né? Então, a gente precisa entender como aquele processo funciona, se aquele processo está apto para uma tecnologia, para uma automação, para colocar uma inteligência artificial, e também a parte de crescimento desestruturado. Assim como as tecnologias vêm crescendo exponencialmente, né? A cada 3, 4 dias a gente ouve alguma outra nova coisa, né? Alguma nova tecnologia, algum outro software, etc. E a área de transformação digital também cresceu muito rápido, né? Então, muitas empresas cresceram rápido, mostraram valor, mas cresceram de uma forma desestruturada. Então, muitas vezes, elas não têm um COI estruturado, né? Elas não têm nem o que a gente chama de COI. Então, a gente precisa entender como fazer essa governança, como fazer essa sustentação, como identificar quais são as soluções. E, obviamente, quanto mais tecnologias, mais isso se torna extremamente importante. Se estruturar e se organizar para os próximos crescimentos que vêm, né? Então, assim, a gente como papel de consultoria, basicamente, a ideia é a gente discutir bastante como criar esse valor para o negócio, para vocês como cliente, etc., né? Então, tanto com a gente como consultoria estratégica e especialista, é apoiar vocês nesses aspectos, né? Então, a gente tem algumas formas de trabalho. A estrutura de PS Hall, que é uma coisa que a gente trabalha bastante, e a gente começou a atuar mais fortemente ainda com a entrada da Public Sapio, que a gente consegue dispor o nível de atuação maior ou menor em relação à dedicação e momento da linha do tempo que vocês vão ter. Então, tem gente que está iniciando ainda no RPA, está tentando entender, tem empresas que ainda estão tentando entender, tem empresas que já estão estruturadas e precisam de um novo começo, entre aspas, para esse aspecto de inteligência artificial e generative AI. Então, a gente precisa abordar e estruturar todos esses aspectos e a gente consegue auxiliá-los em todos esses aspectos. Tanto ensinando, então dando treinamentos, fazendo alguns assessments, etc., também executando os processos. E como eu falei, empresas evoluídas, mesmo em RPA, estão começando a aprender e entender sobre essa inteligência cognitiva, né? Então, quando a gente fala de inteligência cognitiva, a gente está lá super maduro, está com o processo rodando, tudo certinho, e aí chega esse boom de novo de Generative AI. E agora a gente vai ter que começar tudo de novo. Então, a diretoria vem e fala, putz, eu quero entender mais sobre inteligência artificial, eu quero saber sobre RPA, eu quero saber sobre Generative AI, como isso se junta, como isso é sinérgico. E agora a gente tem que trabalhar tudo novamente e reestruturar, né, e colocar aquele aspecto dentro da nossa estrutura que já estava consolidada. Então, eventualmente a gente pode realizar, por exemplo, o Discovery Workshop para identificar essas oportunidades, um piloto para que a gente consiga demonstrar o valor e mostrar como aquilo tangibiliza em relação à realidade de cada empresa, né? Vocês podem contar com a gente, por exemplo, em diversas perspectivas, quando a gente fala da parte de sustentação, infraestrutura que eu comentei. A infraestrutura, quando a gente fala de inteligência artificial, é algo bastante importante, porque a gente tem que ter o discernimento em eu preciso de disponibilidade, eu preciso de uma boa manutenção, eu preciso ver o custo dessa solução. Então, são muitas vertentes que a gente precisa colocar e a gente consegue auxiliar também. A parte de gestão de mudança, a parte de estratégia, né? Seja do COI, seja da área de tecnologia, ou como cada empresa chama. Entender a implementação dessas novas tecnologias, o levantamento desses requisitos, preparação de processos, a sustentação. Então, a gente consegue auxiliar ponta a ponta com o PS Hall, que é bem interessante, né? Não vou me estender muito, tem pouquinho tempo aí, eu vou deixar o Vitor falar um pouquinho,
Ele vai, acho que, abordar um pouco também, é importante, como o Rodrigo e o Gilberto falaram, ele vai contar um pouco sobre a trajetória, os perrengues que ele passou, provavelmente também no dia a dia, né? Toda a estruturação passa por alguns perrengues, mas ele vai contar como ele conseguiu passar, como foi a trajetória da Eletrobras, no que está de automação, e a visão dele aí de futuro e como a Eletrobras pretende trabalhar com essas novas tecnologias que estão sendo apresentadas aí para vocês hoje, tá bom, pessoal? Muito obrigado, fique à vontade, Vitor, muito prazer estar com você aqui. Maravilha, Fausto. O Vitor está por aí. A gente já vai projetar o conteúdo do Vitor. Só fazendo aqui uma pequena parada entre a parte mais de tendências e a parte do Vitor, que gentilmente aqui, como nosso parceiro e cliente, vai apresentar o case. Qual é a mensagem, pessoal, para vocês dessa parte especialmente, né? O que a gente pode falar dessa tendência para 2024? É uma folha em branco. As áreas de tecnologia ou elas são empurradas ou elas são puxadas. Muitas áreas de automação, especialmente, se tornaram muito operacionais, recebendo demandas pequenas, picadas, pouco relevantes. A tecnologia vai fazer com que a gente consiga entregar mais com mais qualidade coisas mais difíceis. Então, se você é um líder de automação que está vendo esse nosso evento, entenda que é o momento de ser protagonista, de se conectar novamente com a alta liderança, de se conectar novamente com as áreas estratégicas, porque o programa de automação pode ser uma alavanca super relevante para a transformação digital, né? Como o Fausto bem colocou, o Rodrigo colocou, a gente está num momento onde a tecnologia está fervilhando de novidades e é o momento de você revisitar o seu plano estratégico para um novo posicionamento da área de automação, conectada a processos, conectada a negócio, conectada à transformação digital. Então, aproveitem esse momento. Como a gente disse, é um momento de investimento, é um momento de revisitar essas novas tecnologias e é um momento de você aproveitar e reposicionar a sua área de tecnologia, né? Se eventualmente a sua área ficou muito operacional, foi reduzindo de tamanho, pega demandas muito, muito operacionais, entenda que aquilo que não era possível fazer no passado foi o que o Fausto colocou, né? E o que o Rodrigo colocou. Automações que eram impossíveis serem feitas no passado podem ser feitas agora em escalas de semanas, obviamente com particularidades. E tem dinheiro na mesa, tá? Tem dinheiro na mesa. Onde que está esse dinheiro? No backlog de automações que vocês reprovaram, que vale revisitar. O que antes era impossível e agora é possível e era algo interessante, a gente falou não. Vamos olhar com essas novas tecnologias, se agora dá para fazer? E tem dinheiro na mesa nas automações em produção. A melhoria evolutiva das automações em produção, conectar dados, IA, criar valor através de relatórios eficientes para negócios, integrar automações que estão fragmentadas, é algo que a gente pode fazer já. Então, só fechando a parte que foi muito bem explanada pelo Rodrigo e pelo Fausto, identifiquem onde está o dinheiro na mesa. O backlog reprovado e as automações em produção, além do discovery. Você tem 3 grandes fontes de oportunidades para o ano de 2024 e reposicionem o programa de vocês, como o Vitor tem feito aí com maestria junto com o time da Eletrobras, que é um time de feras, garantir que o programa seja estratégico e uma alavanca de transformação digital. Não vou me estender mais, vou passar aqui para o Vitor, você pode compartilhar a sua tela. Vitor, por gentileza, seja muito bem-vindo. E eu já vou liberar o acesso para você. Sensacional, Gilberto, sua fala. Boa tarde, boa noite, né? Na verdade, pessoal, muito obrigado, Gilberto, Fausto, Rodrigo, inspirador. Você já está ao vivo. Muito obrigado. Estão vendo os slides, né? Sim, sim, sim. Maravilha. Pessoal, eu vou fazer um relato aqui breve, né, da nossa história aqui na Eletrobras, uma jornada que contou com muita gente boa aqui, e eu sou parte aí desse grupo que tem construído automação aqui à luz do que foi apresentado aqui pelo time da Praxis.
Meu nome é Vitor, né? Estou como gestor aqui do Centro de Automação da Eletrobras, trabalho na Eletrobras, acho que a maioria conhece, né? A maior companhia de energia elétrica da América Latina, líder em geração e transmissão. A gente contribui muito para essa matriz energética do Brasil ser uma das mais limpas e renováveis do mundo. E a automação, ela ganha muita importância. Eu gostei muito do que o Gilberto comentou agora, né? A área de automação muitas vezes se sente empurrada ou puxada, né? Também me sinto um bocado assim. Bom, vou falar um pouco do histórico, né, da gente aqui, passar o slide. A gente começou essa jornada, obviamente o RPA não começou nos idos de 2020 ou 2022, começou antes, mas a partir dessa época, em 2022, foi quando a gente começou a conseguir estruturar a nossa operação aqui nas empresas Eletrobras, Chesf, Eletronorte, a própria holding, onde eu estou, Furnas e CGT Eletrosul. Foi feito selecionando, padronizando uma tecnologia, né, que até então não havia. A gente escolheu Automationware, por exemplo, o mesmo parceiro contratado para todas as empresas, padronizamos processos, melhoramos, enfim, investimos em times, né, em capacidades, e os primeiros resultados começaram a surgir ali, naquela época, em 2020, já com aproximadamente 150 robôs, a maioria de tarefas, né? Tarefas não tanto em processos fim a fim, 60 mil horas liberadas aí naquela primeira jornada, e um centro, né, já formado, com um COI integrado entre as empresas e uma infraestrutura compartilhada. Eram operações distintas entre as empresas, a gente conseguiu integrar. Esse já foi um salto, um aprendizado muito grande para a nossa operação RPA. Em seguida, deixa eu ver aqui. Pronto. Numa sequência, acho que é natural para todos nós, aí já no ano passado, esse modelo de operação começou a ter alguns outros ingredientes. Ao invés de termos as 5 empresas operando de forma integrada, a gente passou a ter não mais apenas a integração, mas uma única instância, até da própria Automationware, que era a plataforma, assim como outras tecnologias que a gente começou a utilizar também, como Microsoft, como Google. A gente é bastante agnóstico nesse sentido. E nosso modelo de operação também começou a envolver outros temas muito importantes, como o empoderamento, como a governança, que é um pilar super importante para nós, assim como já alguns elementos de inteligência artificial, né, já no ano passado, e o uso de soluções low-code, não apenas RPA, também aplicações combinadas, né, com RPA. Nessa nossa estrutura, do ano passado, surgiram os nossos parceiros de negócio, que são pessoas com skill, né, habilidade de análise de negócios, nossa própria VP de tecnologia e inovação, para nos ajudar, né, em padronização de processos, maximizar os ganhos e as entregas de valor. Isso para a gente foi um salto, tem sido um salto significativo, que assim o nosso centro passa a focar mais na tecnologia, na entrega, né, na disciplina de automação, na construção, na governança, né, como um pilar, e na produtividade como uma meta. Nós somos bastante regulados aqui, então a segurança para a gente na operação é fundamental. Nessa sequência, a gente usou um framework de maturidade, né, composta por essas etapas fundamentais aqui. Hoje a gente se enquadra no nível intermediário, fazendo até analogia com o que o Rodrigo mostrou, né? A gente poderia até entender que o Extreme Automation que ele cita, né, após a hiperautomação, estaria lá ainda distante, mas como para a gente e para todos, mas a gente começa a ter aqui na Eletrobras alguns ingredientes de inteligência, alguns assistentes virtuais, algumas automações que já deixam de ser apenas tarefas ou tela a tela e passam a ter uma cognição para reconhecimento de imagens e alguns assistentes virtuais usando modelo generativo. Tá? Nessa escala, a gente percebe também que o desafio, obviamente, aumenta demais
E a dificuldade passa a ser não tanto o volume das automações, mas a complexidade de cada uma delas. Essa jornada, aqui fazendo uma breve comparação do início até o momento mais atual, o histórico de 150 robôs que a gente teve lá naquele início da estruturação do programa, que a gente está chamando aqui de RPA 1.0, com 60 mil horas ano liberadas. Hoje a gente está com expressivas 530 automações. Estou diferenciando o RPA de automação, porque aqui a gente vai um pouco além, né, do próprio RPA. Embora a imensa maioria ainda seja RPA, e a gente contabiliza, né, como indicador de produtividade hoje 1,1 milhão de horas acumuladas aí nas automações que estão em produção. Tem um destaque aqui bem relevante, que nossas automações, em sua maioria, né, nesses quantitativos, foram feitas pelos nossos, sobretudo, engenheiros, áreas de negócio, que têm um conhecimento muito bom, não só do negócio, mas também de programação, por incrível que pareça. E foi uma surpresa grata para a gente, mas também muito desafiadora, porque foi um momento de perceber que a gente tinha que atuar para mitigar risco, por exemplo, de um shadow IT, coisas que são comuns hoje em dia, quando as áreas têm a sua necessidade e começam a ter essa autonomia. O programa atual está trabalhando muito esse ponto aí do empoderamento, para que a gente possa saber apoiar a área e também dar autonomia para ela, mas de uma forma governada. Aqui embaixo a gente está ilustrando algumas das tecnologias que a gente está experimentando, como o Google Vertex, como o Microsoft Copilot, e não só experimentando, já fazendo os primeiros usos, assim como a suíte da própria Automation. Vou passar agora aqui para alguns resumos, tá? No que eu passei aqui de mensagem. Nossos desafios e oportunidades aqui, elas envolvem muito a gente mudar da automação em silos ou em tarefas para automações em processos com esses ganhos de escala, né? A parte a parceria que a gente precisa ter, principalmente com uma área de processos, uma área de governança, segurança da informação, é fundamental para que a gente consiga dar esse salto de automação em tarefas para automação em processos. Isso ficou bastante claro. Por mais que a gente leve mais tempo para fazer isso, é essencial, senão não muda. A governança e a gestão de riscos é um pilar para a gente possibilitar essa expansão. A gente prioriza muito a segurança da operação. A gente percebe que poderia ser muito mais rápido fazendo automações, mas não conseguiríamos, talvez, conciliar tanto a velocidade quanto a segurança. Então, por vezes, é muito importante a gente ter parcimônia. As áreas de negócio, e como eu frisei, nossa, criam muitas automações. A gente descobre isso e então conecta com esse nossa rede aqui de parceiros, né, de negócio, tanto quanto das equipes de automação, para fazer junto, né? É um erro muito grande se a gente achar que as áreas de negócio não fazem. Elas fazem muito. Mais importante do que a gente, talvez, criticar, né? Não podemos, sim, elogiar e trazê-las para que façam com a gente essas automações. Certamente o resultado vai ser muito melhor. Das automações simples para essas automações complexas com integrações inteligentes. A gente começou a experimentar já alguns assistentes, alguns desafios, inclusive, até porque surgiram muitas alternativas, né, de tecnologia na mesa agora, como bem explicado aí pelo Giba, pelo Gilberto, tem sido uma evolução aí de tecnologias. Os assistentes virtuais já começaram a surgir aqui, não é diferente em outros lugares, ainda sem tanta cognição, tem já alguns assistentes em operação há algum tempo, né, e alguns já bastante inteligentes, e os copilots, né, podem deixar de ter, e foi bem pontuado aí, acho que pelo próprio Rodrigo, né, quando a gente tem dois tipos de assistente, né, o de copilot, né, aquele que auxilia o desenvolvimento,
e aquele que auxilia a produtividade, né, que é o produto final. Então, a gente está experimentando bastante isso. Agora fica sempre aquela pergunta: como governar esses assistentes? Como fazer de uma forma que a gente se sinta seguro, né? A velocidade de lançamento tem sido tão rápida que, por às vezes, a gente se sente inseguro até de dar o primeiro, o segundo passo, né? O que a gente está definindo aqui, que o nosso primeiro passo é sempre o de estudar e colocar a área de segurança aqui em primeiro lugar. A gente tem feito isso invariavelmente em todos os nossos casos aqui para que a gente possa dar passos mais seguros adiante. Pessoal, foi realmente um popurrí, né? Foi um resumo, tá? Do que a gente está vivenciando aqui. Espero que tenha sido claro e conectado aqui com tudo que Giba, Fausto e o Rodrigo apresentaram. E fico aberto aqui para perguntas, se necessário, tá? Um prazer e muito obrigado. Gilberto, você está no mudo. Muito obrigado, Vitor. Agradecer pela sua disponibilidade, pela apresentação, agradecer também ao Fausto, agradecer também ao Rodrigo. E já aproveitando o Vitor, o que você enxerga como fatores críticos de sucesso para o programa da Eletrobras ter essa abrangência, né? Como você posiciona o programa de automação frente à estratégia de transformação digital? E se você tivesse que pensar um fator crítico de sucesso, é engajamento da liderança, é o resultado, é a forma que vocês abordam negócios, é a parceria? Qual é o elemento central que faz com que o programa não só seja perene, mas seja tão abrangente? Obrigado pela pergunta. Gilberto, são vários fatores, né? A gente sabe. Se eu for escolher um, diria que é essa comunicação, né? Ou, melhor a palavra, integração com essas partes. Porque, de fato, o risco de você seguir uma linha de automação sem conectar com essas áreas de segurança, risco, representa um maior perigo. Nisso, eu diria essa palavra, integração, aliada, obviamente, ao patrocínio. Eu diria que seria isso, muito mais do que a tecnologia. Como que a área de tecnologia se dispõe como um prestador de serviços eficaz? Se a gente imaginasse que a gente concorresse com empresas externas, né, o quanto que o nosso nível de serviço é adequado, isso tem muito a ver com relacionamento, com respeito, com falar a linguagem de negócios, né? A gente às vezes é muito tecnológico e muito orientado a regras muito restritivas, e não significa que vocês não tenham critérios, né, porque a gente precisa demonstrar resultado, mas é no início da jornada, numa estratégia de adoção, ter um bom relacionamento, né? Um bom relacionamento, perfeito, Juliano, acho que é isso mesmo. Porque indicadores a gente sabe que tem uma meta, inclusive, aqui, indicador estratégico, inclusive, produtividade. A gente tem boa tecnologia escolhida, bons parceiros, tanto parceiro de solução como parceiro de negócio, como eu frisei, né, uma rede que trabalha em conjunto. Agora, se a gente não tiver tudo isso conectado, né, com essa integração, esse patrocínio, nada vai funcionar. Esse, acho que é o seu fator crítico, tá? Muito boa pergunta. E lembrando, pessoal, o Vitor ele está conduzindo essa jornada com um time super robusto, pessoas muito sêniores, tem uma questão de competência técnica, sim, né? São pessoas que a gente vê no mercado internas, né, e externas muito competentes e passaram por um grande desafio, que foi uma mudança da estrutura organizacional com a privatização da Eletrobras, né? E pelo contrário, né, transformou esse momento numa oportunidade de alavancar ainda mais a iniciativa de automação. Rodrigo, uma pergunta para você. Se a gente tivesse que capturar oportunidades de curto prazo para uma empresa que já atua com automação, eu tenho um programa que está rodando de 3, 4 anos, está naquele modus operandi em voo, né, pleno. Se a gente tivesse que pegar de todas essas grandes tendências
e apresentar como um novo foco, né, um novo foco para reposicionar a área de RPA, o que você proporia e o que você enxerga como esse novo posicionamento nessa terceira onda de automação, né? Ou seja, uma automação mais inteligente, orientada a negócio. Qual é a sua dica para quem já tem um programa que está em rota de cruzeiro? Boa tarde, Giba. Eu vejo que algo que, inclusive, o próprio Vitor trouxe ali é a visão de avaliação do nível de maturidade, né? A gente conseguir fazer um diagnóstico do momento atual da empresa, do momento atual do programa de hiperautomação. Como você falou, é um programa que já tem 3, 4 anos, muito provavelmente já tem um COE estruturado, pelo menos um nível operacional, e entender qual é a estratégia, né? Para dar o próximo passo, muito importante a gente olhar e responder aquelas 3 perguntas que o Fausto trouxe. A primeira delas é: qual é a estratégia da organização quando a gente fala em transformação digital? Qual que é a estratégia da organização quando falamos de automação inteligente? É redução de custo? É melhoria de experiência do cliente? E aí sim entendermos quais tecnologias são as mais adequadas para endereçar essa visão da estratégia e dos principais problemas a serem endereçados. Então, eu vejo que tanto um diagnóstico do nível de maturidade do tema dentro da companhia, quanto uma conexão do tema à estratégia seriam fatores críticos de sucesso. Excelente, Rodrigo. Fausto, tenho uma última pergunta para você. Como que você enxerga? A gente falou muito sobre Generative AI, Copilots, Autopilots, que vão ajudar tanto os desenvolvedores nas mais diferentes áreas de conhecimento e linguagens de programação, e também vai ajudar na documentação, testes, enfim. Mas existe um tema que é a parte de analytics e dados, né? Como que você enxerga o potencial de integração do RPA com analytics? É um potencial inexplorado? A gente está conectando os robozinhos com analytics, tanto da governança do programa, a gente está enxergando o que está acontecendo do ponto de vista de orquestração, como para negócios, né? Porque às vezes a gente tem a percepção, estou aqui incorporando sobre a pergunta, né, que os robozinhos ficam invisíveis, né? A gente não cria valor novo a partir dos robôs, a gente vê muita automatização do as-is. Você enxerga que existe um potencial de integração de RPA com Analytics? Olha, Igor, boa noite. Tem um grande potencial em alguns aspectos, como você bem comentou. A gente tem gerado cada dia mais dados, né? Muitas informações, etc. E muitas vezes a gente não transforma isso em um dado para que a gente consiga olhar, que a gente consiga ver um KPI, que a gente consiga tomar decisões, né? Então, e o RPA muitas vezes fica invisível, como você comentou. Muitas vezes os dados gerados pela RPA, a gente tem esses insumos de dados, mas a gente não estrutura muitas vezes, por exemplo, para demonstrar o valor para área de negócio, para C-level, né? Então, tanto para internamente como para transformação digital, utilizar esses dados e utilizar esse de RPA também, inteligência artificial eventualmente, né? Para tomar de decisões, alguns aspectos que a gente consiga trazer algo mais estruturado para uma tomada de decisão, mas também para as áreas de negócio usarem os dados de uma forma mais assertiva. Então, creio que sim, é uma área inexplorada que a gente tem bastante potencial e os dados vêm aumentando cada dia mais no nosso backlog ali, né, no nosso lake ali. Ótimo. Pessoal, eu gostaria de agradecer. A gente teve aí uma participação bastante interessante do nosso público. Algumas pessoas, frente ao número de inscritos, não puderam participar. A gente vai compartilhar esse material gravado e você pode compartilhar para os seus contatos, comentando, olha ali, né, as tendências, o que foi discutido, como que a gente consegue trazer essa pauta para o nosso planejamento ainda em 2024. Novamente agradecer gentilmente ao Rodrigo, ao Fausto, ao Vitor pelo espaço. O case da Eletrobras realmente é inspirador, nos enche de orgulho.
e os materiais vão ser depois disponibilizados para vocês. E, novamente, não se esqueçam, tudo isso que a gente está falando, pessoal, a gente pode marcar um bate-papo com muito mais profundidade, mostrar os casos de uso. Então, se você quer entender um pouco mais, ficou com alguma dúvida, agendem uma reunião a partir dos nossos contatos. O Fausto, o Rodrigo, eu, nosso time, vai conversar com vocês com muita atenção e com muito carinho. Obrigado mais uma vez. Obrigado, André e a Sara, pelo suporte na organização do evento e estamos à disposição de vocês. Até mais.